nós vamos usar um vídeo para falar sobre a resolução de uma equação do segundo grau. É um assunto que normalmente é estudado no nono ano, tá? Então, o que nós vamos fazer agora é uma revisão, tá? E essa revisão é de extrema importância porque nós vamos usar muito isso daqui durante todo o restante do ensino médio. Em especial nesse assunto que nós vamos abordar no início de segundo bimestre, que é o estudo de função quadrática ou função polinomial do segundo grau. Até falar é difícil, né? Mas não precisa se assustar que não é tão difícil assim, não. Então, voltando aqui, pessoal. Então, uma equação do segundo grau, tá? Ela pode sempre ser escrita na forma geral, onde a forma geral é essa daqui. Ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Todas estarão nesse formato? Não, mas todas podem ser passadas para esse formato. E passar para esse formato é muito importante. Por quê? Porque nós vamos resolver as equações do segundo grau pela fórmula de Bhaskara. Existem alguns casos particulares onde eu consigo resolver sem utilizar a fórmula de Bhaskara. No entanto, tá? A fórmula de Bhaskara resolve qualquer equação do segundo grau, contanto que você escreva ela nesse formato aqui. Então vamos lá. Qual é a fórmula de Bhaskara? E aqui, pessoal, tem que decorar, tá, galera? Não tem outro jeito, beleza? Então vamos lá. A fórmula de Bhaskara é essa daqui. Eu divido a fórmula em duas partes. A primeira parte é do delta. O delta é o b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. E a segunda parte é o x, que é igual a menos b, mais ou menos a raiz do delta, que é o resultado da primeira parte. Tudo isso dividido por 2 vezes o a. Tá certo? Professor, sempre assim? Sempre assim. Essa fórmula resolve qualquer equação do segundo grau? Qualquer equação. Pessoal, eu posso dar a equação do segundo grau mais complexa que exista em relação ao cálculo. Essa fórmula vai resolver, tudo bem? Então, vamos fazer o seguinte, para facilitar a nossa vida, vamos a um exemplo numérico, tudo bem? Então, vamos lá. Um exemplo. E eu vou judiar no exemplo, tá? Eu vou dar um exemplo que ele pode ser bastante complicado. Então, eu vou fazer assim, ó, 3x mais 5 menos 2, que é igual a x vezes x mais 1. Você pode não ter percebido, mas essa daqui é uma equação do segundo grau, tá? Primeiro, isso é uma equação, porque é uma igualdade envolvendo uma letra, tá certo? Então, sempre que eu tiver uma igualdade envolvendo uma letra, isso é uma equação matemática, tá? Para eu resolver, eu vou ter que deixar a letra sozinha, se for possível. Caso não seja possível, eu vou ter que aplicar uma fórmula que me permita chegar no cálculo da letra sozinha, tá bom? Então, eu vou começar aqui fazendo o quê? Primeiro, eu tenho que eliminar os parênteses. Dentro dos parênteses, eu não posso fazer a conta, porque eu tenho x mais 5, eu não sei quanto que é isso daí, porque eu não sei o valor do x. No entanto, fora do parênteses, eu tenho um valor multiplicando o valor de dentro. Então, eu vou fazer a distributiva aqui, ó. Vou fazer 3 vezes x e 3 vezes 5. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar o x, vou multiplicar pelo x, e vou pegar o x e vou multiplicar pelo 1. Tudo bem? Então, vamos lá. 3 vezes x, 3x, 3 vezes 5, 15. Menos 2, que é igual a x vezes x, x ao quadrado, e x vezes 1 é mais x. Um número vezes ele mesmo é ele ao quadrado. Tudo bem? Bom, o que eu expliquei até agora em nada tem a ver com a equação do segundo grau. É só um desenvolvimento de cálculo para resolver a equação. A partir desse momento, eu percebo que eu tenho uma equação do segundo grau. Como eu percebi isso? Porque a minha incógnita aqui está elevada a 2. Tá? O x ao quadrado aqui indica que isso é uma equação do segundo grau. Como eu resolvo uma equação do segundo grau? Aplicando a fórmula de Bhaskara. Mas para aplicar a fórmula de Bhaskara, a equação tem que estar aqui nessa forma geral. Tudo bem? Como é que eu deixo essa equação na forma geral? Primeiro, eu vou igualar tudo a zero. Então, eu vou passar todos os valores para o lado esquerdo. Poderia passar tudo para a direita? Poderia também, tá bom?
Então, nesse caso aqui vai ficar 3x mais 15 menos 2. Passei o x ao quadrado para a esquerda, vai ficar menos x ao quadrado. Passei o x também, fica menos x. Tudo isso igual a 0. Aí eu vou continuar. Bom, quando eu tenho aqui uma expressão numérica, esquece igual a 0, porque com igual a 0 eu não posso fazer nada. Vou pensar só no primeiro membro aqui, ó, só no que está à esquerda do igual. Quando eu tenho esse tipo de situação, que é uma expressão algébrica, tá? Eu posso juntar os termos semelhantes. O que é juntar os termos semelhantes? É juntar aquilo que tem a mesma parte literal, tá bom? Mas tem que ser exatamente a mesma parte literal. O que é a parte literal? Como o nome diz, é o que se refere à letra. Então, por exemplo, x ao quadrado eu só tenho esse. Então, com isso eu não posso fazer nada, eu vou só copiar. Vai ficar menos x ao quadrado. No entanto, eu posso juntar o 3x, que é positivo, porque o sinal não está escrito, com o menos x. E posso juntar o mais 15 com o menos 2. Professor, poderia já ter feito direto a conta e colocado só a resposta? Poderia. Eu vou escrever para chamar a atenção, tudo bem? Então, eu já juntei aquilo que eu vou somar. Então, eu posso somar o que tem x com o que tem x, mas vejam que esse x está sozinho. Eu não posso somar o x com o x ao quadrado. Apesar de eu estar utilizando a mesma letra, mas são expressões diferentes. Tem que ser exatamente a mesma expressão, tudo bem? E o expoente, ele assim, ó, menos x ao quadrado, mais 3x menos x vai dar mais 2x, e mais 15 menos 2 vai dar mais 13. Tudo isso igual a 0. Pronto. Nesse momento, eu tenho uma equação do segundo grau, nessa forma que a gente chamou de forma geral. Então, agora, eu consigo identificar quem são o A, o B e o C. O A refere-se ao valor que multiplica o x ao quadrado. Cuidado, o A não é o primeiro valor. Muita gente confunde, e eu poderia ter essa equação escrita assim, ó, 2x menos x ao quadrado mais 13 igual a 0. Pessoal, é a mesma equação. A diferença é que eu troquei a posição entre o 2x e o menos x ao quadrado. Quem é o A? É o valor que multiplica o x ao quadrado. Tudo bem? Então, nesse caso aqui, ó, quando não aparece número nenhum, quer dizer que o valor está sendo multiplicado por 1. E cuidado, o sinal faz parte do número. Então, no nosso caso aqui, o A vale menos 1. Uma outra observação muito importante. O A não é o x ao quadrado. O A é só o que multiplica o x ao quadrado. Então, o x ao quadrado não faz parte do A. Tá bom? O B é só o valor que multiplica o x. Então, o B vale 2. E o C é o que a gente chama de termo independente, ou é o número que está sozinho. É o número que não tem letra associada a ele. Então, o C é igual a 13. Prontinho. Achei o A, o B e o C, eu posso aplicar a fórmula de Bhaskara. Antes, então, só, se a equação estivesse nesse formato, o B continuaria sendo 2, porque o 2 continua sendo o valor que multiplica o x, assim como o A continuaria sendo menos 1, porque quem multiplica o x ao quadrado é o menos 1, tá bom? Eu vou tirar isso daqui só para não causar confusão. Pronto. Bom, o que eu vou fazer agora? Aplicar a fórmula de Bhaskara. O que eu disse na gravação do vídeo, do início da gravação do vídeo? Tem que decorar essa fórmula. Não tem outra forma, pessoal, tá? Para você desenvolver essa fórmula, demonstrar é muito complicado. Então, a gente vai ter que decorar. A melhor maneira de decorar uma fórmula, isso para matemática, para física, para qualquer outro ambiente de estudo aí, para qualquer outra área de estudo. Escreva a fórmula todas as vezes que você vai utilizar. Naturalmente, você vai decorar a fórmula. Ah, então vou ter que aplicar a fórmula de Bhaskara? Escreve a fórmula de Bhaskara. Primeira parte, b ao quadrado menos 4 vezes o A vezes o C. Agora é só substituir os valores. O delta é igual, no lugar do B, o 2 ao quadrado, menos 4 vezes. No lugar do A, pelo amor de Deus, o maior problema que nós temos na resolução da fórmula, na aplicação da fórmula de Bhaskara, os sinais. Vai substituir o valor é negativo, tem que usar o negativo. Coloca entre parênteses para evitar problema. E faça com calma, pense no que está fazendo, tá bom? Tudo isso vezes o C, que vale 13. O delta, então, aqui é igual ó, a 4, menos 4 vezes menos 1, menos com menos, mais 4 vezes 1 é 4,
E aí eu vou ter o 4 vezes 13. Eu poderia ter feito direto? Poderia, tá? Se quiser fazer por partes, não tem problema também, tá bom? Então, o meu delta vai ser igual a 4 mais 4 vezes 13 dá exatamente 52. O resultado aqui é 56. Prontinho, eu terminei a primeira parte. O que eu tenho que fazer agora? Segunda parte. Então, a primeira parte refere-se apenas ao cálculo do delta. E, pessoal, é evidente que eu tenho que fazer primeiro o delta para depois calcular o x, que é a letra. Uma outra observação aqui, ó. Nesse caso aqui, a equação tem o x. Se fosse y, o cálculo seria o mesmo. A diferença é que no lugar do x, eu ia usar o y. Mais nada, tudo bem? Então, aqui vai ficar, ó, x é igual. Mais uma vez, vou copiar a fórmula. Então, menos b, mais ou menos, raiz de delta, tudo sobre 2 vezes o a. E, por favor, cuidado, o a é menos 1, tá bom? Peraí. Primeira fórmula, né? Então, 2 vezes o a. Aí vamos à substituição. Agora sim, x igual. Então, vai ficar menos o 2. Tudo isso mais ou menos raiz de 56 dividido por 2 vezes, agora sim, o menos 1, tá bom? Eu vou fazer o que agora? X igual menos 2, mais ou menos, a raiz de 56 não é exata, então eu vou deixar a raiz de 56 e tudo isso é dividido por menos 2, beleza? Daqui a pouquinho eu vou voltar com outro vídeo, tá bom? Mostrando como calcular as raízes. Nesse momento, eu vou usar o resultado que eu conheço, tá? Então, é assim, pessoal. A raiz não é exata, não dá para continuar. Mentira. Ela pode não ser exata, mas ela tem valor. Por exemplo, a raiz de 56, tá? Ela é aproximadamente 7,5. Então, eu vou usar isso daí, tá? Então, eu vou usar a aproximação. O meu resultado não vai ser igual. Eu posso até colocar o símbolo de aproximado que é indicado pelo tio em cima do igual, tá? E fica assim, ó. Tá bom? Então eu posso fazer? Pode, sem problema algum. Mas dá para fazer sem calculadora? Dá. Como eu falei, daqui a pouco vou ter um vídeo sobre isso. Mas cuidado. Quando eu vou calcular o x tem duas partes. Eu vou ter o x1 e eu vou ter o x2. Vou precisar até ganhar um pouquinho de espaço aqui. Mas como assim o x1 e o x2, professor? É porque o que acontece é o seguinte, galera. Se você der uma olhada aqui, ó, eu tenho mais ou menos. Então, no x1, eu vou fazer a conta com o mais. E no x2, eu vou fazer a conta com o menos. Só isso e mais nada. Tá certo? Então, aqui, ó, a questão do x1 e do x2 é só a utilização do mais e do menos. Beleza? Bom, eu vou colocar aqui do lado, tá? Para a gente ter a conta aqui completa. Então, aqui primeiro eu tenho que fazer o cálculo em cima da barra. Menos 2 mais 7,5 é 5,5. E aí eu vou ter o 5,5 dividido por menos 2. Aqui é mais em cima e menos embaixo, então dá menos, porque é a regra de sinais. E 5,5 dividido por 2 dá exatamente 2,75. Prontinho. Calculei o x1, ele é uma das respostas da equação. Vou agora para o x2. Eu vou fazer menos 2 com menos 7,5 é menos 9,5. E eu vou fazer o menos 9,5 dividido por menos 2. Menos por menos é mais, e 9,5 dividido por 2 é 4,75. Prontinho, pessoal. Tá feita aqui, então, a resolução desse exercício e aplicada aí a fórmula de Bhaskara. Para todas as equações de segundo grau, você pode fazer pela fórmula de Bhaskara, porque vai dar certo. Beleza? Depois a gente volta, tem mais vídeos aí depois sobre função quadrática.